Esse vídeo, eu gostaria que ele fosse um legado para meus filhos e para as minhas netas em especial, em que eu vou falar um bocadinho desse momento da minha vida, fazendo aqui a minha gratidão eterna às escolas públicas onde eu estudei em Mogi-mirim, começando pelo Grupo Escolar Coronel Venâncio, onde estudei durante 6 anos. Meu curso primário foi feito no Coronel Venâncio. Na sequência, fui para o Monsenhora, onde estudei durante 7 anos. Foram anos gloriosos, tá, da minha vida, a minha infância, adolescência e começo da juventude. Algumas das fotos, então, retratam o momento da minha saída daqui de Mogi-mirim, terminando o terceiro colegial. A gente tem aqui fotos da minha formatura, eu recebendo o diploma de terceiro colegial, me entregue pelas mãos do professor Frederico Heinen, saudosa figura, muito querida. Tem outra foto aqui que mostra eu fazendo um discurso de orador da minha turma. Se vê também na foto o professor Dante Alighieri, Vita, que era o diretor do Instituto Instituto de Educação Monsenhora na época. Eu aqui também fazendo o discurso. Tem uns flashes do baile de formatura, que foi eu com a minha mãe dançando. Esse baile foi no Grêmio Mogi-miriano, né? Formatura do terceiro colegial. E aqui, algo que sempre me deu muita alegria, muito orgulho, desde o curso primário eu fazia parte das fanfarras, primeiro do Coronel Venâncio, depois do Monsenhora. E aqui temos 2 fotos do último desfile de 7 de setembro, do qual eu participei, na fanfarra do Monsenhora. Eu tocando um surdo enorme. Agradável recordação, né? E aí eu descolei, e acho que o Nelson também conseguiu gravar. São 2 páginas, o meu discurso de formatura do colegial, né? Acho que esse primeiro momento eu chamo de tributo de gratidão ao Coronel Venâncio e principalmente ao Monsenhora, que abriu para mim as portas da minha cultura médica, tá? E eu tenho muito orgulho de ter estudado no Monsenhora. E sempre digo que sempre estudei em escola pública, num tempo em que a escola pública realmente formava o aluno para as grandes batalhas que o aguardavam aí no futuro, né? Aí, depois aqui na sequência de fotos, interessante, tem um monte aqui. Tem uma foto aqui que mostra eu e um grupo de colegas já no primeiro ano da faculdade, no portão número 16 do Maracanã. Naquela época, o vestibular era feito, as provas do vestibular eram feitas no Maracanã. Os alunos eram distribuídos nas arquibancadas e faziam a sequência de provas no Maracanã, porque eram muitos alunos, uma prancheta né? E o portão número 16 é simbólico para mim, porque foi por ali que era o acesso à arquibancada onde nós fizemos o vestibular. Daí a razão dessa foto. O portão pelo qual nós entramos
para fazer vestibular e a partir daí entramos na faculdade e seguimos em frente. Aí na sequência, aqui nós temos uma foto da fachada do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Avenida 28 de Setembro. Aqui algumas fotos em frente ao prédio de cadeiras básicas, com os colegas de República, todos vestidos com roupas brancas. Era obrigatório que usássemos roupa branca desde o primeiro ano. E na sequência aqui algumas fotos no departamento de anatomia, de patologia, a gente lá estudando cadáveres. Na sequência, tem uma foto aqui, a gente na geral do Maracanã, o que era um hábito. A gente frequentava muito, quase todos os jogos em que isso era possível, a gente ia no Maracanã. Ia geralmente de geral mesmo, era muito próximo do campo, a gente assistia o jogo em pé e isso era um acontecimento, era uma delícia. Temos fotos aqui, eu e alguns amigos de República, né, passeando pelo Recreio do Bandeirantes. Todas essas fotos são do nosso primeiro ano de faculdade. Uma foto de uma refeição na República, né? Todos reunidos. Outra foto, nós na frente do hospital, nós na sala de anatomia, dissecando peças anatômicas. Enfim, uma série de fotos do nosso primeiro ano de faculdade, onde ainda sobrava algum tempo para recreações, né? Fotos com a turma. Durante o curso, a gente teve, na maior parte das vezes, muita alegria, né? A juventude, estudando medicina no Rio de Janeiro, tudo era festa. Muito estudo, muita dedicação, óbvio, a faculdade exigia muito de todos nós, mas nem tudo foram flores. A gente teve vários episódios, principalmente em relação ao primeiro e segundo anos da faculdade, foram anos muito difíceis, foram anos do movimento estudantil muito efervescente, uma luta dos estudantes contra a ditadura que estava instalada no país. Então a gente teve uma participação muito grande nisso. Teve um episódio no primeiro ano da faculdade que nos marcou muito a todos nós. Nós, muito ainda engajados politicamente, um pouco por, vamos dizer, por ideologia, e muito mais por romantismo próprio da juventude, aderimos à luta contra a ditadura de peito aberto. E no primeiro ano, precisamente no dia 22 de outubro, uma data interessante, lá no Rio de Janeiro, nós no primeiro ano da faculdade, programamos a inauguração da Estátua da Liberdade. E essa Estátua da Liberdade, ela era um boneco desenhado à tinta em madeira, tá? E retratava a figura, era uma Estátua da Liberdade estilizada. Em verdade, era um PM com a mão direita ao alto, onde ele segurava um cacetete. E a mão esquerda abraçava a cabeça de um estudante. E na volta da cabeça do PM tinha aquela coroa própria da Estátua da Liberdade. Era uma provocação à polícia da ditadura militar. É óbvio que isso não passou impune. Na hora da inauguração, chegou a repressão policial. Num primeiro momento foi um confronto braço a braço, perna a perna, que evoluiu para cacetete, pedradas e
a nossa munição era essa, mas a deles era armas de fogo. Abriram fogo contra a massa de estudantes que bateu em retirada, voltando para dentro do hospital. E o saldo disso foram 11 estudantes de medicina baleados, um deles baleado na cabeça, aluno do 2º ano, que depois de uma neurocirurgia acabou falecendo. Os outros 10 com algumas sequelas dos tiros. O hospital ficou sitiado durante 72 horas. A polícia da ditadura jogou bombas de gás lacrimogêneo para dentro da enfermaria de pediatria. Foi um tumulto muito grande. E esse episódio marcou todo mundo, que a gente teve o primeiro contato com a face cruel do sistema político vigente. Sentimos na carne que a coisa era muito séria. Isso nos rendeu uma anotação no nosso histórico escolar, que dizia assim: no ano de 1968, todos os alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sofreram a punição de advertência. A intenção na época era manchar o nosso currículo. E para todos nós, até hoje, essa anotação no nosso currículo é um motivo, provavelmente, para mim e para a maioria dos meus colegas, um motivo de maior orgulho em relação ao nosso currículo. A gente foi advertido porque lutou contra a ditadura. E isso nos enche de orgulho. Como eu disse, na faculdade a gente teve outros percalços. No final do 1º ano, uma colega, a Eliane Maria, Quezado parente, nas férias de final de ano, foi para casa, lá ela morava no Recife, sofreu um acidente de carro e faleceu. Então a gente tem uma foto dela, garota, né, precocemente foi ceifada. E no 5º ano, essa perda foi muito dolorida. Perdemos outra colega, a Welma Siboney. Então, o que eu chamo assim, foram as nossas primeiras baixas. Hoje, a minha turma que tinha, éramos 130 alunos, nós já tivemos 36 óbitos. Isso é compatível com a faixa etária dessa turma também, da qual eu faço parte, né? Então foram muitas as nossas perdas. Na sequência aqui das fotos, nós temos algumas fotos que retratam a nossa formatura na Escola de Medicina, entende? Então, começa as fotos pela cerimônia de colação de grau. Então, várias fotos mostrando eu orgulhosamente fazendo o discurso de orador da minha turma, que é uma peça muito interessante de ser lida. Eu a releio até hoje e me emociono. Algumas fotos da minha turma. Tinha bastante cabelo na época, né? E o indefectível bigode, né? Tinha bigode, né? É muito importante rever essas fotos. Eu fui buscá-las agora recentemente, porque neste ano nós estamos completando 50 anos de formado. E estamos agora, no final do mês de novembro, indo para o Rio de Janeiro. Alguns dias lá no Rio, vão ter alguns eventos comemorativos ao 50º da minha turma. E de lá a gente vai para Angra dos Reis, num hotel spa, onde vão ficar 4 dias lá, a turma toda reunida. Mas aqui tem as fotos da formatura, que foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né?
Eu com os colegas da Primeira República, eu, meu pai, minha mãe, teve um baile comemorativo que foi no Clube Monte Líbano. E o que chama a atenção é a moda da época, né? Calça boca de sino, paletó xadrez. E aqui uma foto, eu, meu pai e minha mãe, e eu consigo ler na expressão facial dos dois a felicidade que eles sentiam de estar assim, concretizando um sonho que era deles e em me ver formado, né? Meu pai sempre rindo, feliz da vida, né? É uma foto histórica também. O pessoal da minha família, que foi a cerimônia de colação de grau, o grupo inteiro em frente ao Teatro Municipal do Rio. É interessante que foi, por algumas razões aí, não cabe discutir agora, a última turma que colou o grau no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nunca mais nenhuma turma colou o grau lá. A gente estava falando aí dos problemas com a nossa convivência com a ditadura militar. E eu gosto de contar essa história. Eu elaborei o meu discurso de orador da turma e ele foi para a censura. A censura era feita pelo diretor, pelo reitor da Universidade do Estado da Guanabara, pelo diretor da faculdade, pelo diretor do hospital e pelo conselho de classe, né? E esse discurso, eu tive que refazê-lo por 6 vezes, porque ele era censurado, eu tinha que refazer, censura. A 6ª versão do discurso eu consegui que ele fosse aprovado. Então nele tem muita mensagem subliminar que eu consegui passar, mas muito distante do que eu gostaria de dizer naquele momento, né? Eu separei aqui várias fotografias de encontros de turma. Então nós temos aqui reuniões de turma para comemorar os 25 anos, os 30 anos, os 35 anos, os 40 anos e os 45 anos. A cada 5 anos nós nos reunimos. As fotos dos primeiros 25 anos eu não consegui localizá-las. Quem sabe agora lá no Rio, com os colegas, eu consiga rever alguma coisa. Mas eu tenho dos 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 e 45. E agora vamos ter daqui a pouco as fotos dos 50 anos de formado. Bom, como eu disse, essa breve alocução que eu fiz aqui é para tentar ilustrar um pouco das fotos, contando algumas historinhas aí, e resgatando essas imagens. A minha grande motivação foi realmente o próximo encontro que a gente vai ter de 50 anos, tá? Eu fiquei estimulado a rever isso tudo, tá? E montar uma apresentaçãozinha. Acredito, a gente vai dar sequência, fazer novos. Acho que tem outras coisas que eu gostaria de deixar gravado para as minhas netas, tá? A minha residência médica, como é que foi? Teve vários episódios interessantes de serem lembrados. Depois, as várias etapas da minha vida profissional. Primeiro na região de Bragança Paulista, onde eu trabalhei como único médico em uma cidade que era Piracaia, tá? Em Bragança, onde eu trabalhei lá na Faculdade de Medicina durante 5 anos. Então, tem várias histórias que poderiam ser relembradas e eu sinto que você gosta de ouvir as minhas histórias, Nelson. Então nós vamos dar sequência a isso, né?
Depois a minha vinda para Mogi-mirim, como é que foi, o meu começo aqui. E aqui, digamos que eu consegui concretizar alguns grandes sonhos. Quem sabe o meu maior sonho era o de fazer um hospital, realmente. E eu acho que com um grupo que me cercou e que me sustentou na minha ideia, a gente conseguiu fazer um hospital que é um orgulho da cidade, sem falsa modéstia, né? E com perspectiva de crescer ainda mais e melhorar ainda mais, que é o nosso desejo. Então, eu acho que, num primeiro momento, essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira empreitada. Mas vamos dar sequência depois com novos fatos, novas histórias, novas fotos, né? E quem sabe fica até mais interessante o período daqui de Mogi-mirim e tal, né? Acho que é por aí. Falou?